Fala galera do Teologuês, Alex Matos por aqui e o canal está de volta, é isso mesmo, nós demos uma parada, né, questões de faculdade, estava terminando a minha faculdade de teologia e aí TCC, né, algumas matérias um pouco mais complicadas para gravar, editar e ainda assim estudar, ler os livros para o TCC ficou muito complicado e aí a gente deu uma pausa, mas estamos voltando, né? Terminei minha faculdade no ano passado e estamos de volta. Por isso, desde já eu quero te pedir a sua ajuda. Não custa nada você ajudar esse canal deixando o seu like, comentando aqui qual o tema que você gostaria que esse canal aqui abordasse e compartilhe esse vídeo com um amigo, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele envia esse vídeo para mais pessoas. O vídeo de hoje, né, como uma volta do canal, eu gostaria de estar respondendo algumas perguntas que eu coloquei lá no nosso Instagram. Nós também temos um Instagram, tenho colocado alguns posts, né, falando sobre alguns temas. Vou deixar aqui no vídeo, né, aqui no canto da tela, o nosso Instagram. Se você ainda não segue, vai lá, siga, dê essa força, dê essa moral pra gente, tá bom? Mas eu coloquei lá uma caixinha de perguntas a respeito de um tema que nós poderíamos tratar e eu separei aqui algumas perguntas que o pessoal fez, né? Na verdade, tem perguntas e temas, né? E eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos para as perguntas? A primeira pergunta que eu gostaria de responder, né, eu deixei aqui no computador para facilitar a lembrança, né? Diz assim: como ensinar crianças e adolescentes a defenderem a fé cristã? Quando a gente fala de defesa da fé, muitas das vezes vem à nossa mente a ideia de debate, a ideia de que você precisa ter um conhecimento para debater com determinadas pessoas. Mas essa questão de ensinar crianças e adolescentes a defender a sua fé, ela precisa trazer em nós a ideia de um ensino, de um discipulado, de explicar para a criança, para o adolescente, para o jovem, né, o motivo pelo qual eles creem, em quem eles creem, por que eles creem. Eu acho que isso é muito mais importante do que questões de debate. Debate, você assiste aí no YouTube, tem um monte, né, de debates a respeito de temas, né, mas eu acho que hoje, assim, o que mais a gente precisa é de pessoas vivendo, né? Na verdade, a Bíblia, ela nos orienta a isso muito mais do que a debate, né? A levar uma vida que mostre a sua fé. Então, como ensinar crianças e adolescentes a defender a sua fé? Ensinando o Evangelho, ensinando quem é Jesus, ensinando do porquê que eles creem, ensinando para que eles creem, ensinando no que eles creem. Então, eu acho que uma criança e um adolescente, um jovem, um adulto que é ensinado nessas questões, ele tem muito a defender a fé ou a sua fé no dia a dia. Ele não vai cair no, como a gente diz, no conto do vigário. Ele não vai cair em qualquer falácia, porque ele vai entender naquilo que ele crê. Tá bom? Um segundo tema que colocaram lá é santificação. Bom, santificação, eu coloquei essa semana um post lá no Instagram. Vai lá, como eu falei, visita lá o nosso Instagram. Se você ainda não segue a página, siga a nossa página, compartilha com um amigo, porque até o momento, pelo menos de segunda a quarta, dias de segunda, quarta e sexta, eu tenho colocado post lá tratando a respeito de temas teológicos, algum texto bíblico que as pessoas muitas das vezes entendem errado, tá? E eu coloquei essa semana um sobre ser santo, sejam santos, né? Como quando Pedro falou. Mas
para falar a respeito desse tema, eu gostaria de usar uma pregação que eu preguei lá na igreja que eu congrego. Eu sou membro da Igreja Batista de Gileade e lá na igreja, inclusive, a frase ficou muito conhecida, né, de um rap que eu ouvia quando eu era novo convertido e eu ia trabalhar. E nesse trajeto até o meu trabalho, eu gosto de ouvir músicas, ouvir pregações. E uma das músicas que me marcou, pelo menos uma frase de um rap que me marcou, naquela época a gente não tinha... eu escutava rádio, né? Então eu ouvia as 10 melhores, né, da Melodia ou da 93, e uma das músicas era... a frase dizia o seguinte: a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Vou repetir: a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Esse bicho tão interessante, né? Tão branco, tão limpo, e ele anda em lugares imundos e não se suja. Interessante, né? E eu acho que santificação é isso. Mas a gente precisa entender que nós nos tornamos santos ou estamos nesse processo de santificação por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Não é uma performance nossa. Por isso que eu falei da graça da garça. É essa graça de Cristo em nós que nos permite viver de forma tal que andamos nesse mundo com toda a sua sujeira, com toda a sua imundície, e nós não nos sujamos. Não por nós, porque o nosso coração ele é pecaminoso, mas por causa da graça de Cristo, por causa do Espírito Santo que trabalha em nós. Então acho que santificação ele traz essa ideia de um processo que o Espírito Santo ele produz na vida do crente. Não sou eu quem produz, é o Espírito Santo que produz. E aí não tem a ver com sermos perfeitos, porque muitas das vezes quando a gente pensa a respeito de santificação, a gente pensa a respeito de ser perfeito. E é justamente sobre isso que eu trato lá no post. Então, se você está assistindo esse vídeo, dá um pulo lá no nosso Instagram, tá bom? Um terceiro tema que colocaram é versículos fora de contexto. Bom, esse também é um tema que eu já tratei, já tem um post lá falando a respeito do problema que nós muitas das vezes não entendemos a Bíblia ou não entendemos o que o texto diz. Um texto simples para entender isso é Filipenses 4, se eu não me engano, versículo 13, né, que diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o campeão, né? E muitas das vezes esse texto ele é muito mal interpretado. Por quê? Porque a gente pega esse versículo e isola ele do resto do texto. A gente isola ele do capítulo. E aí, para que a gente não tenha uma interpretação errada do texto, é importante que a gente leia todo o capítulo. Por isso eu já deixo aqui até, inclusive, uma ideia para você que lê a Bíblia. Não leia. Você quer ler a Bíblia em capítulos? Eu leio 3 capítulos por dia. Pô, glória a Deus, pelo menos você é diferente de muitos cristãos que não leem. Mas para um entendimento, não tenha essa pressa de ler a Bíblia toda, mas leia o livro. Então, por exemplo, pega o Filipenses, tira um tempo e leia Filipenses. Pelo menos umas 2, 3 vezes. Dessa forma, você vai entender o que Paulo estava querendo tratar com a igreja de Filipe. Entende? Então é dessa forma que a gente consegue entender o que um texto diz. Eu não consigo entender um versículo isolado de todo o seu contexto. Então, para que eu entenda um versículo, eu preciso ler. Então, o texto que eu li, por exemplo, o texto que eu falei de Filipenses capítulo 4, versículo 13, muitas das pessoas acham que eu posso todas as coisas que me fortalecem
traz a ideia de que eu posso, né, eu venço, né, por causa de Cristo Jesus. E não é essa a ideia. A ideia de eu posso todas as coisas naquele que me fortalece é de que eu posso passar por todas as coisas, porque o versículo anterior, Paulo vai dizer que sabe passar por necessidade como ele sabe ter em abundância. Então, em Cristo, ele tem fartura, ele passa por escassez. Por isso ele pode todas as coisas, porque Cristo é o suficiente para ele. É a mesma ideia que o Salmo 23 do Senhor é o meu pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque o Senhor, ele é o mais importante. Ele não é o gênio da lâmpada mágica que vai fazer alguma coisa mirabolante acontecer, né? Ou a gente vai viver o extraordinário, né? Como alguns gostam, mas que o Senhor, ali está falando que o Senhor é o mais importante, entendeu? Então, leia todo o texto, leia todo o capítulo, leia todo o livro. Não fique com essa pressa de, eu quero terminar, ou esse ano eu quero ler. Você quer ler a Bíblia? Leia. Faça isso durante o ano, mas separe um momento do seu dia para ler livro. Ler uma carta inteira de uma vez, e assim você vai ter um entendimento, tá bom? Outra pergunta que colocaram aqui é: qual a diferença entre religiosidade e relacionamento com Deus? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu gosto muito de utilizar uma frase, né, na verdade uma palavra, que é levantar muros. Eu acho que o religioso, ele levanta muros. Um relacionamento com Deus, ele cria ponte. Então eu vou explicar. O religioso, ele se prende a uma determinada regra. Ele se prende a uma determinada aparência. Se você não tem aquela aparência que ele julga ser o correto, se você não segue aquela regra que ele julga ser o correto, se você não age de forma externa como ele julga ser o correto, ele está levantando muros e ele está impedindo com que pessoas se aproximem, pessoas diferentes se aproximam. Então, para mim, esse é o religioso, que vai a ideia do fariseu. Os fariseus, né, eles faziam isso. Eles construíam muros. Eles eram perfeitos e o povo eram os pecadores. O que Jesus faz? Jesus cria pontes, Jesus cria contato. Jesus, ele vai além da performance exterior. Jesus, ele vai além das regras. Jesus busca intimidade. Jesus busca o teu coração, aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Então, é muito maior do que ser um religioso, entende? Então, religiosidade para mim é quando você cria muros. E relacionamento com Deus é quando você cria pontes. E aí criar pontes é não só com o próximo, mas também com Deus. Você não cria regras para estar com Deus, entende? Então, para mim, essa é a diferença. Uma outra pergunta que fizeram aqui é: qual o verdadeiro significado do Shabat, né? Ou seja, o dia do descanso, né? Cara, essa pergunta aqui, ela daria um vídeo, né, completo aqui no canal. De repente, quem sabe eu consiga fazer, porque eu tenho alguns outros vídeos aqui para estar gravando. Mas a ideia do Shabat é o seguinte, de forma simples, né? Quando a gente fala de Shabat, primeiro que a palavra Shabat, né, sábado, ela vem do Shabat, que é o descanso lá em Gênesis capítulo 2, 3, né? Que Deus tira o sétimo dia para descansar. Em Gênesis, Deus descansa, mas não como uma forma que nós humanos descansamos. Deus não se cansou, tá? O entendimento de Gênesis é que Deus parou para contemplar aquilo que havia feito. Essa é a ideia de descanso em Gênesis. Essa é a ideia do Shabat.
E aí, no Antigo Testamento, ou quando vai como lei para o povo de Israel, lá em Êxodo 20, Deus estabelece o Sabato, que é a palavra de origem que vem do Shabat. A questão do povo, ou de que Deus institui o sétimo dia ali como descanso para o povo, ele traz uma ideia de que o povo precisava entender que o povo ele não era mais escravo. O povo ele é liberto, né? E no deserto Deus dá lá os 10 mandamentos. Só que o povo vivia com a mentalidade de escravo. Quando Deus estabelece o Sabat, Deus está estabelecendo um dia de descanso para que eles entendessem que a dependência dele é de Deus, que em todos os momentos de trabalho dele é Deus quem está dando para eles. Então era preciso que eles desfrutassem. Deus está cuidando do detalhe do descanso. Deus está cuidando da ideia de mentalidade que eles tinham de ser escravos. E eles não eram mais escravos, eles agora eram filhos de Deus. E aí Deus estabelece esse dia de descanso. Só que, como um homem ele sempre denigre, né? Ou ele denigre não, mas ele muda o significado das coisas que Deus faz. No Novo Testamento, os fariseus eles transformam o sábado, que é um dia de descanso, que é um dia para que o ser humano contemplasse as obras de Deus, aquilo que eles tinham feito, que Deus tinha feito na vida deles. Os fariseus eles agora colocam um peso em cima do sábado. Eles colocam umas regras. Não sei se você sabe, mas existiam regras, inclusive para a quantidade de passos que alguém poderia dar. Existia um limite de peso que alguém poderia carregar no sábado, porque eles trouxeram essa ideia de que sábado ninguém poderia fazer nada. E aí Jesus ressignifica o sábado, mostrando que o homem ele não foi criado para servir o sábado, mas o sábado para servir ao homem, trazendo essa ideia de dependência de Deus, trazendo essa ideia novamente, né, de o homem contemplar aquilo que Deus tinha feito. Aí Jesus cura, né, no sábado, os discípulos se alimentam ali pegando espigas no sábado, né? Então essa é a ideia do descanso, tá bom? De forma bem assim simples, mas essa é a ideia na escritura, tá? Trazendo essa ideia de descanso. Vamos para outra pergunta. Eu estou batendo toda vez aqui na mesa. O espaço é pequeno. O que Paulo queria dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 27 ao 29? Eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas eu sei que esse texto tem a ver com a questão da ceia. Provavelmente quem me perguntou está querendo saber a respeito da ceia, né? Do porquê que Paulo fala ali para que o homem analise a si mesmo, né? Que o homem faça uma análise de si próprio, né? E aí muitos utilizam esse análise de si próprios como um pecado que alguém cometeu. Então, se eu cometi um pecado contra minha esposa, se eu cometi um pecado contra minha filha, eu preciso me autoanalisar, pedir perdão e aí participar da ceia. O que para mim não faz sentido. Por quê? Vou explicar. Porque se para eu participar da ceia eu preciso estar perfeito, tá? Aqui eu estou botando aspas. Quem poderia participar da ceia? Quem poderia, como Jesus ele fala lá em João capítulo 8, ser o corajoso que ia dizer assim, olha, eu estou sem pecado. Né? Então acho que para mim ceia nesse sentido de autoanálise não tem a ver com pecado.
mas eu entendo que a questão da ceia tem a ver com a comunhão. Meu pastor Renato, ele sempre quando ele fala da ceia, eu gosto que ele fala assim, se você está, deixa eu ver se eu me lembro, se você está em comunhão com o Senhor, com o seu pastor e com a sua igreja. A ideia da ceia é exatamente essa, a ideia de comunhão. O texto, e aí vamos pensar em Coríntios, né, capítulo 11, não apenas nos versículos 27 a 29. Paulo está combatendo os irmãos que tinham condições, que chegavam para um momento de ceia levando coisas suas, né? Porque a ceia era feita dessa forma. Hoje a gente tem aquela ceia, né, do pão ali, do cálice, que a igreja compra e dá, mas a ideia de ceia é de que as pessoas compartilhavam do que tinham. E aí tinham uns ricos, ou aqueles mais abastados, que levavam daquilo que tinham. E aí levavam bebidas, levavam comidas. E os pobres, que chegavam tarde por causa do trabalho, muitas das vezes não tinham o que levar. E aí esses que tinham condições, o que eles estavam fazendo? Eles estavam comendo tudo, eles estavam bebendo tudo, a ponto de estarem se embriagando. E aí Paulo vai contra essa ideia de egoísmo. Olha, vocês não estão tendo comunhão, vocês estão esquecendo do irmão de vocês, aqueles que são pobres e não têm o que comer. Então, é só você prestar atenção nos últimos versículos. Paulo vai falar sobre isso. Então, assim, a ideia de ceia, para mim, traz uma ideia de comunhão. Então, se existe um pecado, né? E aí eu vou falar aqui porque eu converso com meu pastor, eu brinco que tem sempre um Anás e Caifás dentro de nós, né? Para que o Anás e Caifás que habita em nós possa se sentir tranquilo, satisfeito, né? Se existe um pecado, é da falta de comunhão, é da falta de pensar no seu irmão, é da falta de não estar em comunhão com a sua igreja, com os seus irmãos, com o seu pastor, com o Senhor. É desse pecado, sabe? De eu me esquecer do meu irmão, de eu estar na ceia, mas não saber o que o meu irmão está passando. Então, se existe um pecado, o pecado é esse. Não é eu briguei com a minha esposa, eu não vou cear, entende? Então, a autoanálise ali você tem feito parte do corpo de Cristo? Analise a si mesmo e perceba se você tem feito parte do corpo de Cristo. Para mim, a ideia da ceia é exatamente essa. A autoanálise para que você veja se você tem pertencido ao corpo. Se você tem sido corpo com os irmãos, entende? Então fica aqui a minha resposta. Penúltima pergunta, né? Deixa eu ver aqui, a penúltima pergunta. O que a Bíblia nos ensina sobre a identidade em Cristo? Cara, eu acho isso muito interessante, né? Porque essa questão de identidade, ela tem muito a ver com aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos, das coisas que nós fizemos no passado, né? A nossa identidade está muito atrelada nas coisas que nós vivemos no passado, das influências que nós tivemos no passado. E o que a Bíblia ela nos ensina é de que em Cristo nós somos uma nova criatura, de que em Cristo nós temos uma nova identidade. E aquilo que nós fizemos no passado, aquilo que por ignorância, enfim, por questões de pecado, né, da natureza pecaminosa nossa, nós fizemos, Deus exclui isso. E aí, em Cristo agora, nós passamos a viver uma nova vida. Então, se você está preso às questões passadas, se você está preso em alguma coisa que você, na sua cabeça, acha que é muito sério que você fez, saiba
que em Cristo Jesus Deus te dá uma nova identidade. E é através de Cristo Jesus, é andando com Cristo Jesus, por meio da sua palavra, por meio do relacionamento com Ele, por meio da comunhão com seus irmãos, que nós vamos nos moldando a essa nova identidade em Cristo Jesus. Tá bom? Então tira esse peso de cima de você de que o meu passado, o seu passado, Deus não se lembra mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, tá bom? E a última pergunta é: o que significa a morte na panela? Rapaz, a morte na panela, ele é um texto muito interessante. Se você não leu, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. O que está acontecendo ali? Eliseu está com os discípulos dos profetas e ali Eliseu pede para que faça ali um jantar, né? Eu vou falar no carioquês nosso. Um jantar para aqueles que estavam ali. E aí os discípulos vão buscar coisas, né? E aí eles pegam ervas. Só que essas ervas eram ervas venenosas. E eles, na hora de fazer lá o ensopado, né? Enfim, a janta, né? A comida, melhor dizendo, que eu não me recordo agora se é noite ou dia, mas na hora que eles vão fazer a comida, eles colocam essas ervas venenosas dentro da panela. E aqueles que comem têm a sensação de morte. Aí eles falam, inclusive, assim, a morte na panela. Aí o que Eliseu faz? Eliseu pega uma farinha e joga lá na comida, mistura, o povo come e então eles não morrem, né? O que esse texto ele pode nos ensinar, né? Primeira coisa, nem tudo que é bom vem de Deus. Que sentido? Nem todo ensinamento que é bom, que é legal, ele vem de Deus. Então você precisa ter o discernimento para aquilo que você está colocando na sua panela. Tá? E quando eu digo panela aqui, eu estou me referindo à sua vida, à vida da sua família. Como é mês da família lá na igreja, né? Cuidado com aquilo que você coloca, que você acha que é bom para sua família e não tem vindo de Deus. Um outro ensinamento que nós podemos aprender com esse texto é de que Deus ali, ele está trazendo a ideia de restauração, né? Como eu falei, de uma nova criação. Que sentido? Quando o homem come e ali Eliseu ele joga a farinha, não é que aquela farinha tinha alguma coisa química que mudou, não, mas que era um ato profético, como que se mostrando assim, olha, aquilo que uma vez foi morte, Deus está restaurando e trazendo em vida. A sua vida, uma vez, ela foi vivida para a morte, mas por meio de Deus, por meio daquilo que Ele fez em Cristo Jesus, você hoje tem vida. Então esse também pode ser um dos ensinos que a gente pode tirar desse texto, tá bom? Gente, se você chegou até aqui, né, ficou me acompanhando até aqui, eu quero te agradecer desde já, né, que Deus possa te abençoar, mas mais uma vez pedir, curta esse vídeo, compartilha com um amigo, comenta aqui se você gostou, o que você não concorda. Pode colocar, eu não tenho problema nenhum com isso. O que você não concorda nesse vídeo, o que você achou? Olha, Alex, aqui eu acho que você errou. Não tem problema nenhum, porque eu não sou dono da verdade, tá bom? Mas comenta, compartilha, tá? Curte esse vídeo, tá? Que Deus te abençoe e nos siga lá no Instagram. Dá essa ajuda lá na nossa página no Instagram, tá? Que Deus te abençoe. Um forte abraço.